Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Museu Catavento. Como vocês bem sabem, eu sou a Pamela Simone, a mediadora aqui deste bate-papo. Quero agradecer já de antemão quem está assistindo a gente pelo YouTube e quem está ouvindo a gente também nas plataformas de áudio, aí Spotify, Deezer, YouTube Premium. Obrigado pela participação, a gente fica muito feliz com a audiência de vocês. E hoje nós vamos bater um bate-papo muito legal com 4 meninas que trabalham aqui no Museu Catavento, no setor que a gente chama de setor da vida, e a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho delas aqui na instituição, tá bom? Então agora eu quero que elas se apresentem para vocês. Então, meninas, sejam bem-vindas ao podcast. Bom, meu nome é Andresa, eu sou formada na Biologia desde 2023. Bom, na verdade, eu estava em dúvida entre Administração e Biologia, e foi através de um documentário que eu vi que eu tive certeza que realmente era a parte da Biologia, a área da Biologia que eu queria seguir. Que, inclusive, eu recomendo todo mundo assistir também, que é muito legal, que se chama A Mãe dos Chimpanzés. Tem no YouTube, tem... Acredito que tenha no YouTube, sim. Ai, que legal. E nesse documentário fala do contato entre essa pesquisadora, né, e entre os chimpanzés, que ela começou a estudar o comportamento deles, a criar uma relação entre eles. Eu achei isso fantástico. E a biologia é isso, você consegue definir o comportamento dos animais, não só dos animais, de tudo que tem vida, e isso que me fez realmente querer seguir nessa área. E aqui no museu eu trabalho como orientadora de sessão. Perfeito. Bom, meu nome é Rebeca, eu tô no meu último ano da faculdade e, bom, eu escolhi biologia porque eu sempre gostei muito da parte de animais, principalmente de animais marinhos, então foi principalmente nessa área, mas ultimamente eu tô gostando bem mais da parte forense, então talvez seja uma parte que eu queira seguir. E aqui no museu eu sou monitora sênior. Ah, legal. Eu sou a Cíntia, eu tô no meu 8º semestre de Biologia também. Eu escolhi Biologia porque desde do 6º ano eu gostava muito da minha professora de Biologia e eu sempre gostei muito da área de Genética. Hoje em dia eu já não gosto mais tanto dessa área, eu prefiro os animais. Mas foi principalmente as aulas de Genética com ela que me fizeram seguir nessa área. E eu sou monitora sênior aqui do Museu Catavento também. Legal. Eu sou Isabelle, eu me formei agora no final de 2024 em Biologia e eu fiquei entre duas áreas, eu fiquei entre Medicina Veterinária e Biologia e confesso que eu fiquei com um pouco de dó de falar, eu vou ter que fazer cirurgia nos animais, eu vou ter que, vai ser um caos da notícia, lidar com as pessoas, eu já não tava querendo. Eu falei, por que não Biologia? Pega tudo, não é só animal, fala sobre tudo. Então eu falei, vamos, só vamos. E no final me apaixonei por várias áreas que a biologia tem. E atualmente eu trabalho na Casa de Criação aqui do Museu Catavento. Ah, perfeito. Gente, para começar então o nosso podcast, né, nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu tenho é: qual são as áreas que um biólogo pode atuar dentro de um museu? Falando do Museu Catavento específico, no nosso caso, a gente pode trabalhar na parte do educativo, que é a educação informal, que a gente vai explicar isso mais para frente. Tem a casa de criação, onde a gente tem os tratadores, os estagiários e a própria bióloga em si. E se a gente for falar de outros museus também, o biólogo ele pode trabalhar também com pesquisas científicas, enfim, como é o caso do Museu de Zoologia, pode trabalhar sobre zoologia, enfim, taxonomia e afins. Legal. Qual a importância, fala pra gente, da educação informal, então, no aprendizado? Antes da gente falar o que é a informal, a gente vai falar um pouco da formal. A formal é aquela que a gente conhece naturalmente da escola, que é a coisa mais centralizada, mais tá cada um do seu lugar na sala. E aqui a gente faz a informal, que seria mais algo descontraído, que a gente fala mais com os alunos para eles conversarem mais com a gente sobre aquele assunto e ser algo mais descontraído, realmente para conseguir entender de um jeito diferente. Tá, mas aí qual é a importância da educação, então, informal para o visitante, para o aluno, para quem visita o Museu Catavento? É porque aqui no museu, principalmente, a gente tem muita parte de interativa. Então, o interativo ele faz com que a gente tenha mais interesse por aquilo de um jeito divertido. Então, a gente consegue encontrar mais aquela explicação de um jeito mais interativo do que seria na escola, que é só o professor lá na frente falando com os alunos.
É realmente isso que a Rebeca falou, é interação, a gente tenta explicar a biologia de uma forma mais simples, mais lúdica, mais didática. Eles podem entender várias áreas da biologia que na cabeça deles pode ser um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue explicar de uma forma mais simples e não ficar sair realmente daquele padrão de escola, de professor, ter que fazer prova, enfim, aqui não. É divertido aprender, que a gente quer passar para eles. Sair desse ambiente formal Isso. traz um outro tipo de lucidez, né? Então, você está num momento descontraído, você está num momento onde você está fazendo um passeio, que é o que normalmente o pessoal faz aqui dentro do catavento, e aí, em meio a essa diversão, tá aprendendo, tá descobrindo. Isso é muito legal, né? Perfeito. Gente, fala para mim, como é o dia a dia, então, do biólogo no Museu Catavento? Eu sei que vocês são de áreas que se entrelaçam, mas são de áreas distintas, aí eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho. Bom, no caso da orientadora de sessão, a minha função basicamente é criar materiais educativos, criar oficinas junto com as monitoras sêniores também, de forma que as crianças consigam entender o que a gente quer passar com o objetivo daquela oficina. Aqui a gente tem a oficina das abelhas também, que a gente leva elas no jardim, elas ganham anteninhas e elas conseguem entender como que é o papel da abelha na natureza, por exemplo. No caso da orientadora é basicamente isso, criar material educativo e auxiliar as monitoras sêniores na relação de treinamento dos estagiários também. Legal. Como monitora sêniores, a gente sempre está bem mais próxima dos estagiários, então a gente está sempre na sessão conversando com eles, fazendo treinamento, então a gente tem essa parte mais interativa com os estagiários, principalmente nos treinamentos em questão. Acho que, além dos treinamentos, a gente também acompanha os estagiários desde o começo deles, então a gente ensina como eles devem se portar no museu, que aqui é um pouco diferente do que eles já sabiam de antes, né? E a gente também auxilia a orientadora, no caso a Andresa, nos materiais educativos. Tá. É legal a gente salientar, então, também para o nosso público que a parte da mediação, ela fica de responsabilidade de estagiários. Muitos deles são da área da biologia, por exemplo, na área da vida praticamente todos são da área da biologia, né? Então, explicar que são pessoas que estão cursando a graduação e aí vocês fazem esse processo de formação, porque além da graduação eles precisam não só o conhecimento da graduação, né? Mas o conhecimento do que está sendo exposto aqui no catavento. Então, vocês ficam responsáveis por essa formação deles conseguirem transmitir a informação da expografia para o visitante, é isso? Isso mesmo. Ah, perfeito. E você? O dia a dia na casa de criação, bom, primeiro a gente chama o certo, né, chamar laboratório de criação, porém apelidamos carinhosamente de casa de criação. O dia a dia lá é sempre caótico, porque a gente lida com animais, então todo dia tem uma novidade. Mas basicamente nós fazemos um manejo. O que é o manejo? É o cuidado que a gente tem com o animal. Então a gente cuida dele todo o ciclo de vida. Então acompanhamos lá no borboletário os ovinhos, as lagartas, aí nós acompanhamos das borboletas e assim vai. Também tem o bicho-pau. E é assim que é o processo lá na casa de criação. E a gente fica entre borboletário e casa de criação. Perfeito. Meninas, quais as estratégias que vocês usam, então, para deixar a biologia mais acessível e mais interessante para o público? Acho que a primeira estratégia que a gente tem que ter é a comunicação, porque o nosso trabalho aqui é através da comunicação. Então, a gente usar uma linguagem mais acessível, a gente sempre passa para os estagiários, caso for usar algum termo técnico, é importante explicar o que é aquele termo técnico, fazer brincadeiras, usar coisas do dia a dia deles, que eles consigam associar e, de uma forma, entender o que a gente está passando. Então, por exemplo, lá na seção da vida, a gente tem um aquário, a gente deixa eles verem, a gente pede para eles encontrarem os peixes famosos, né, que eu adoro, e o Nemo. A gente explica da importância das conchas, que não pode pegar as conchas, porque senão vai tirar a proteção dos animais. E aí a gente faz uma brincadeira também. Então, já que vocês entenderam que não pode pegar as conchas, por exemplo, né? A gente vai ensinar vocês como escutar o barulho do mar através dessa brincadeira que a gente vai fazer. Então, é algo que dá para eles levarem do dia a dia. Como, por exemplo, essa brincadeira eles conseguem ensinar o pai, ensinar a mãe. Através das oficinas também, que eu citei na outra pergunta, a gente tem oficinas de dobraduras também, que é algo mais tátil, que eles conseguem aprender e, ao mesmo tempo,
se divertir também. E é isso, a gente também tem um carrinho do acessível, que a gente tem diversos materiais também importantes para ajudar na mediação com alunos com baixa visão, enfim, que é extremamente importante para a gente. Sim, pensando em acessibilidade, normalmente as pessoas pensam que acessibilidade são só pessoas com deficiência, né? Mas a acessibilidade engloba tudo isso. E o que eu gosto muito no setor da vida é que vocês conseguem abraçar todos os públicos. Então, desde pessoas com deficiência, como pessoas com vulnerabilidade social e tanto mais. Legal. A gente sabe que uma das sessões mais procuradas do Catavento é o borboletário, né? Todo mundo quer estar as borboletas, menos eu, já falei pra vocês. Tenho um pouquinho de medo. Mas, diante disso, eu quero saber qual a importância do contato do público com esse ambiente, sabe? Com lá, a geodésia, o borboletário, com os animais. Acho que a gente tem que pensar que, às vezes, nem sempre alguém vai ter a oportunidade de entrar primeiramente num borboletário. Eu mesma nunca tinha entrado em um na vida, então eu não tinha noção de como era estar num ambiente cheio de borboleta por ali. Então, acho que primeiro é a parte do conhecimento de saber como estar na presença delas, e também a parte da gente ver na monitoria, por exemplo, que na mediação eles explicam a vida do animal, como que é cada parte do ciclo de vida deles, como eles se alimentam e afins. Então, acho que tudo isso é muito importante para a pessoa estar tendo aquele conhecimento de um jeito diferente. Ele vai estar exatamente com aquele animal naquele exato momento. Então, é uma experiência diferente também. Acho que também é muito importante porque a gente está no centro de São Paulo. E aqui tem muito pouco dessa natureza que a gente traz dentro do borboletário. Então, às vezes, o borboletário, ele vai ser a única oportunidade da pessoa ter um respiro no meio da poluição que a gente tem aqui em São Paulo. Em São Paulo, na cidade, é o único borboletário? Nas cidades de São Paulo mesmo, tem Osasco, mas aí já não se encaixa. Não, mas aí não, aí já então só tem. Só. Interessante. Eu acho muito legal e importante esse contato com das pessoas com os animais, para saberem a importância, né? Uma coisa é você assistir um documentário, outra coisa é você estar ali no tete a tete, né? Sim. Eu acho muito legal que no borboletário vocês apresentam lá os lagartos, os tipos de borboletas, o tempo de vida, a alimentação, não é? Sim. Que é para justamente eles entenderem também a importância da conservação que tem que ter com essas espécies também, o papel que elas desempenham na natureza, como no caso do borboletário, das borboletas, elas são polinizadores, então elas ajudam as plantas a se reproduzirem. E, de um outro lado também, alguns veteranos acabam perdendo seu medo, você tem que perder seu medo ainda. Você vai colocar o seu lá dentro até você não perder. Exatamente. Eu apoio. Vamos trabalhar isso com calma. Estou trabalhando as aranhas ainda. Mas é isso, é focar mais a importância do borboletário, a importância da conservação, a gente explicar qual o papel que a borboleta tem na natureza e para eles tirarem esse pouco de medo. Inclusive, durante a mediação, a gente fala de um mito que todo mundo conhece, mas a gente explica que não é bem uma verdade. Não sei se todo mundo já ouviu. Quando a gente coloca o dedo na asa da borboleta e coloca no olho, a gente fica cego. A gente explica que isso... Minha avó falava muito isso. Exatamente. Eu também. A gente explica que isso não é bem uma verdade, mas caso a gente tocar, vai acabar tirando as microescamas da asa da borboleta, enfim, mas que isso foi justamente criado para o ser humano não tocar na borboleta, não prejudicar ela. Então, e além do contato dos animais que o público consegue ter também. Legal. Eu lembrei de uma coisa bem boba aqui, aquela referência da formiga em produção. Já ouviram essa? De que que formiga faz bem para a vista, mas na verdade não é o comer. A verdade é que se você está enxergando a formiga, é muito legal. Exatamente. Que loucura. Referente agora mais ao laboratório de criação. Eu queria que você falasse quais são as espécies que a gente tem lá. Atualmente, nós temos 3 espécies de borboleta, que é a Caligo leoneus, a Metona temisto e a Acia monusti, e o bicho-pau, que é o mais famoso, mas não vamos esquecer das borboletas. São essas as espécies que nós temos. Tá. Qual é a que tem o manejo mais fácil e qual é a que tem o manejo mais difícil? Na minha opinião, o manejo mais difícil é a Acia. Porque a Acia, ela é uma lagartinha bem nojentinha, ela come couve, ela se alimenta de couve. Então, a gente tem que
tirar um monte de couve, em vários lugares a gente compra, no caso, né? E ela come muito. E o cocô dela é um cocô um pouco molhadinho, assim. Então, ela tem que ficar numa serragem específica. Então, a gente tem que trocar essa serragem. Tem todo esse processo de alimentação. Então, ela é mais difícil de cuidar. Mas a mais fácil, no caso, é a cáligo. É a cáligo, a mais fácil. Ela já convive com todo mundo, só o alimento que é um pouco mais difícil, mas assim, quesito Ela de se alimenta do limpeza, quê? de bananeira, folha de bananeira. Então o alimento é um pouquinho mais difícil de conseguir. Mas, tirando isso, é facinho de limpar, ela é tranquilinha, a pulpa dela é maravilhosa. Então, assim, ela pra mim é muito mais fácil. Aí vem uma curiosidade minha. E o bicho-pau? O bicho-pau, ele come folha de goiabeira, né? Então a gente tem que cortar a folha da goiabeira e dar pra ele. Só que assim, a limpeza do recinto também assim é tranquila. Só que são vários. Então você tem que ficar tirando um por um, e aí eles têm as patinhas que às vezes enrosca, a gente tem que tomar cuidado pra não machucar também. Então é mais demorado. Tem uma particularidade do bicho-pau que eu acho que era interessante você contar sobre o processo de reprodução. Não é? Não é legal? Sim, sim. A gente explica que tem o dimorfismo sexual, que é a diferença entre macho e fêmea. No caso do bicho-pau, a fêmea não tem asa e o macho tem asa. E a gente explica o porquê. Porque na hora da cópula deles, a hora que termina, a fêmea joga o macho longe. Aí, pra ele não sair espatifado, caindo todo, ele abre as asinhas e plana. Então, é por isso que serve a asinha dele. Mas deve ter outras também, outras teorias por aí também. Mas a que a gente mais usa é essa daqui. E ela também pode botar os ovos sozinha, Sim, né? pode. Ela é empoderada também. Não, eu Sim, acho com que é certeza. fantástico, gente. Ela não precisa do macho pra ter Maravilhosa, maravilhosa pra cuidar, porque daí a gente fica cheio de ovinho, falando, meu Deus, quanto ovo aqui. Deve ser uma trabalheira ávido. Agora, pensando aqui nas borboletas, elas têm um período de vida curto, né? Como é esse processo do cuidado quando elas morrem? O que acontece? Então, nós recolhemos que elas morrem lá no borboletário, né? Aí todo dia de manhã nós fazemos uma geral e tiramos todos os óbitos, levamos aqui para o laboratório de criação e ensacamos, nós fazemos a contagem, porque tudo isso tem que ter um sistema, tem que ser passado para o IBAMA, né? Fazemos a contagem de borboleta, colocamos num saquinho e levamos para incinerar. Então é tudo queimado. Todos os óbitos, pulpas, tudo que é esses descartes que a gente chama, eles são todos incinerados. Entendi. Vocês são em quantos lá na casa? Nós somos atualmente em 5. E como funciona a dinâmica de vocês? São 2 tratadores de animais, que sou eu e o Caio, e são 3 estagiários. Aí a gente divide nossa equipe em manhã e tarde, né? E assim, a equipe é muito tranquila, porque o espaço também não é muito grande, então a gente tem que ter uma dinâmica boa ali e saber todo mundo onde que vai. Então a gente tem as tarefas básicas do dia a dia, que é tipo assim, o óbito, por exemplo, a gente tem que fazer, então é uma coisa que todo mundo faz, fazer coleta de ovos, todo mundo faz, e depois a gente acaba dividindo, por exemplo, hoje essa pessoa vai fazer a metona, por exemplo, essa daqui vai fazer a ácia, aquela ali vai fazer a cálico, para todo mundo conseguir fazer tudo e ter a experiência. É assim que a gente se divide lá na casa de criação. Perfeito. E aí fala para mim como é que a casa de criação, né, todo esse processo, ele contribui na carreira do biólogo? Olha, é muito importante, porque quando eu entrei aqui, eu vou contar uma experiência minha. Quando eu entrei aqui, comecei como monitora na vida, né? E eu não conhecia a casa de criação. Eu só ouvia falar e não conhecia. E eu não sabia para que servia. Então, para mim, tava só lá. Quando eu entrei e comecei a fazer parte, eu vi que, assim, na carreira do biólogo, é o que o biólogo quer. Porque a maioria sonha em pegar o animal, em cuidar dele, ver um ciclo de vida dele. E a gente tem essa experiência aqui do nosso lado. E muitas vezes, às vezes, os monitores não sabem, ou os visitantes mesmo nem sabem como funciona isso. E a gente tem essa experiência aqui. Então, ela é muito importante. Até mesmo para a gente poder entender como é um animal e saber respeitá-lo, saber que ele tem o tempo de vida dele. Então, assim, na carreira do biólogo é importantíssimo ter esse Perfeito. contato. Perfeito. Meninas, para encerrar o podcast, então, eu gostaria que vocês
Desse uma palavrinha para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente aqui, sobre a importância da biologia e incentivar também, né, a gente ter aí futuros biólogos e biólogas aí para trabalharem. Bom, a importância da biologia, na verdade, a biologia é a base de qualquer área da saúde. Então, é importante a gente ter mais biólogos, não só para manejo de animais, mas para a área científica. A gente viu que a gente teve a pandemia e o trabalho do biólogo foi bastante importante também na criação de diversas vacinas. Então, quanto mais biólogos tiver, mais a ciência vai avançar. Perfeito. Eu acho que o biólogo ele tá sempre em muitos lugares, se a gente for para parar pra pensar, principalmente na parte da saúde, em questão, como eu já tinha falado lá no começo da minha apresentação, em questão da parte forense, que é algo muito importante na parte da polícia. Então, o biólogo ele tá em muitos lugares e a gente incentiva porque, querendo ou não, a biologia é, assim, vasta e muito maravilhosa. Ela tem um leque muito grande, Sim, né? é um leque muito grande de opções que você pode ter quando você faz biologia. Então, por favor, gente, façam. Eu acho que além dessas duas áreas que elas já falaram, que são muito importantes, a gente também tem a conservação, porque o nosso planeta está passando por muitas mudanças, né, climáticas. Então, é muito importante que tenham mais biólogos ali no mundo para a gente conseguir tentar combater essas mudanças que estão cada dia mais rápidas. Legal. Bom, eu vou só complementar que a biologia, que como todas elas falaram, é uma área muito grande. Você não vai só estudar animal, você não vai só estudar planta, porque todo mundo só fala isso pra gente. Mas quando você pensa em biologia, principalmente a galera ali do ensino fundamental, ensino médio, vai pensar mais, né, vai pensar um nicho pequeno, não? Só animal e só planta. E a gente também não sabe, uma curiosidade, a gente não sabe falar assim, chega, que bicho é esse? Que planta é essa? A gente não vai saber, a gente não tá sendo um dicionário, mas assim, é muito legal fazer a biologia, não é uma coisa fácil, não é tipo, vai que você vai ter, sim, 1 milhão de coisas e tal, não é fácil, como qualquer carreira, mas é muito lindo, você vai se apaixonando cada dia por uma coisa diferente, e tá em todos os lugares, né? Você vai perguntando, biólogo ali, biólogo fez aquilo, biólogo apareceu ali. Então, assim, é super importante. Eu mesmo entrei na biologia, não sabia nem que o biólogo podia atuar no museu e no final eu tô aqui com várias biólogas, inclusive. Então, assim, faz, se arrisque, se jogue, que é muito legal. Perfeito, gente. Meninas, muito obrigado pela participação no podcast. Muito obrigado pela conversa, pela troca. E você que nos assistiu, que nos ouviu, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece muito. Gente, 2025 é o ano da vida aqui no Museu Catavento, então a gente tem aí durante o ano várias atividades, uma programação legal. Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso site, TikTok. Acompanhe porque a gente sempre mostra para vocês o que está acontecendo. E venham visitar o Museu Catavento, a gente funciona de terça a domingo das 9 às 17 horas. Lembrando que a bilheteria fecha às 16, a gente também tem alguns dias de gratuidade, terça-feira é dia de gratuidade, mas a gente tem alguns dias que os patrocinadores financiam também a gratuidade para vocês, fiquem ligados nas redes sociais para vocês também terem acesso a essas informações. E venham visitar o Catavento, venham visitar a Seção Vida, venham conhecer o borboletário, venham descobrir onde está o bicho-pau. Exatamente. Venham descobrir onde está o bicho-pau. E é isso, obrigado pela participação. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.